Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, passar os vídeos para frente, agradecer quem se inscreve, não é, B? O B concordou, quem cala consente. Pedir para vocês irem participar da comunidade Terra Firmeza. E hoje, um filme que eu queria fazer no Saturday Horror Show. Aí, como sempre, eu vou reassistir o filme, né? Porque a gente tem a imagem emotiva do filme, né? Quando a gente assistiu na época. Até tem que pedir desculpa pra Simone Pires, porque depois que eu reassisti o filme, quando eu arrumei uma cópia pra ela, eu tinha uma... Porque a gente tava na época do Walking Dead, né, e tal. E eu falei pra ela, pô, eu tenho um filme de zumbi italiano muito interessante. Mas fazia tempo que eu não assistia. E eu fui lá. Então hoje no É Bom, mas é ruim. Esse filme ele é muito mais bom do que é ruim, mas o é ruim dele, eu não consegui, depois que eu reassisti o filme, eu falei assim, eu não consegui ver que tinha elementos ruins. É interessante esse filme, ele é, se você procurar aqui no YouTube, que filme? Della Morte, dell'Amore, ou Pela Morte e Pelo Amor. Filme muito legal, um filme italiano, né? Ele é dirigido pela Michele Soavi. Ele tem no elenco Rupert Everett como Francesco Della Morte. Tem o François Radlázaro, que faz o Gnaghi, que seria tipo nhoque, tá o nome dele. E ele é como se fosse o personagem, aquele careca dos Três Patetas. Tem a Ana Falk, que faz a Ella Shi, tá? Esse filme ele saiu nos Estados Unidos como Cemetery Man. Você tem o... Aí também tem uma galera lá que tá assistindo o filme, você vai... Aproveite a grande promoção da Link Gás, podia patrocinar o canal para entrar aqui e encher o saco, né? Então o que acontece? Não, nós não somos, esse vídeo não é patrocinado, nós não recebemos nada por isso. Esse filme ele é muito louco, visualmente ele é maravilhoso, mas esse filme é ruim também, cara, é muito doido a história dele. Ele conta a história só entender, o Rupert Everett, que é o Francesco Della Morte, ele foi escolhido porque ele se parece com o personagem do quadrinho. Esse universo do Della Morte e dell'Amore, ele é do universo do Dylan Dog, é do mesmo autor dos quadrinhos do Dylan Dog, então ele é feito a partir dessa ideia do Dylan Dog. E aí esse filme ele é maravilhoso do ponto de vista estético, visual, você imaginar as soluções que ele tem assim de efeitos especiais, né? Para um filme italiano, você imagina como é difícil fazer um filme, aqui eu já falei de outros filmes nesse esquema, e ele vai ter esses elementos, ele tem uma série de citações de arte, então tem uma hora, a primeira vez, por exemplo, que o Francesco Della Morte beija a Shi, né, a ela, que é a Ana Falk, vai reproduzir... ela não, porque ela acabou de ficar viúva. Então vamos entender a história, eu vou falar esses elementos mais interessantes artísticos. Ele conta a história de um coveiro que no cemitério onde ele trabalha, depois de 7 dias, os mortos, na maioria das vezes, voltam em forma de zumbi. Eu já até tinha citado esse filme aqui antes. Então o que acontece? Ele normalizou completamente a ideia de se conviver com zumbis. Então, para manter a cidade livre dos zumbis, o que ele faz? Ele mata os mortos que voltam. Esses mortos sempre voltam à noite. Então, só que assim, a cena é muito legal. A primeira cena assim que aparece, vem um zumbi assim na direção dele, e ele tá assistindo televisão, ele vira assim, dá um tiro estoura o zumbi, ele mata o zumbi e continua fazendo o que ele tinha que fazer. Então, por quê? Ele e o Gnaghi, ele é mudo, isso é muito importante, tá?
para entender uma coisa que vai acontecer no filme que fica meio confusa. E a história é essa, ele mora nesse cemitério, sozinho, a cidade acredita que ele é impotente, né, que ele é impotente, então ele é visto como um pária assim nessa cidade. E aí, num dia, tem uma velhinha que vai todo dia visitar o cemitério para olhar, porque... Então tem muito essa coisa da ideia da morte cristã, assim, né? Que ela vai, ela olha o túmulo dela, porque ela percebe que ela já está no final da vida, ela leva para ele ver qual que é o retrato que fica melhor para colocar no túmulo dela, né? Então ela praticamente já está todo dia no cemitério. E o que que acontece? Num dia tá tendo um enterro lá e chega a Ana Falk, que ele olha, por que ela vai ser a Xi a ela? E aí você vai ter que entender, fazer uma relação do que vai acontecer no filme posteriormente. Ele olha para ela e ele se apaixona à primeira vista. E ela é uma mulher linda, voluptuosa, assim, e tal, e ela tá indo enterrar o marido dela, tipo, ela é uma moça de 26 anos de idade e o velho tinha 82, assim, e aí você vê que o velho morreu, que não aguentou dar conta, assim. Então ele tem uns elementos de humor muito interessantes, assim. O cemitério é a coisa mais linda, por incrível que pareça. E aí, no dia do enterro, ele fica apaixonado por ela, ela volta, né, para visitar, tal, que é uma cidade pequenininha da Itália, assim, e ela conta para ele que ela também ficou apaixonada. Então ele vai na cripta, então tem umas coisas, assim, muito loucas, que de uma palavra que eu não posso falar aqui, mas que tem amor à morte, né, pelo amor e pela morte. Então, e aí eles ficam extremamente animados, se eu posso dizer assim, e eles vão se beijar dentro da cripta, no meio de um monte de esqueleto, de resto de cadáver, assim. E aí nessa cena, ela fala assim, ela tá de vermelho, ela cobre o rosto, ela fala assim, não, eu ainda tô respeitando meu esposo, e ela cobre o rosto dele. E aí você tem aquela cena dos amantes, do René Magritte. Então tem várias cenas que eles fazem reproduções de obras de arte, né? Aí a primeira noite deles, a primeira relação deles vai ser no cemitério, com os corpos, com a luz, e é na noite que o ex-marido dela volta, porque tinha dado 7 dias, e aí ele vai acertá-la, aí ele vai achar que ela morreu, que ela virou um zumbi. Meu, é um filme muito louco. Eu vou deixar o link dele porque ele tem aqui no YouTube, tá? Inclusive legendado, numa versão legal para assistir assim. E aí ele fica extremamente desanimado. Ao mesmo tempo, tem as coisas da cidade e tal. O Guinagui tem um dia que ele vai na cidade e uma menina ri dele, tira o sarro dele. Aí ela sai com o namorado, o pessoal fala, pô, não pode, né? O Guinagui, você percebe que ele tem problemas, né, cognitivos e tudo mais. E aí ela sofre um acidente, tem uma galera morre assim, tem um acidente com um ônibus, com os motoqueiros e tudo mais, não sei, que vão 27 corpos, e ela é decapitada nesse acidente. E aí ela é enterrada e tal. E aí o que acontece? Quando ela volta, o Guinagui leva a cabeça, então eles começam a se relacionar. Então o Guinagui começa a ter um relacionamento com a cabeça da menina, e eles conversam, e eles se beijam, tem todo um lance. Meu, é surreal. O que é o problema desse filme? As interpretações, por isso que acaba ficando meio ruim assim. Tem hora que é muito estilizado para uma ideia do humor. Então, assim, do humor macabro. Então, para mim, tem hora que fica um pouquinho fora do tom. Por isso é ruim. E por isso que o filme é muito bom. Só que tem hora que ele sai um pouquinho do tom e deixa o filme meio tosco, assim. Apesar de ser um filme muito legal. E tem uma cena que ele tá juntando as folhas, ele queima e forma a morte. Então esse filme ele gira em torno da morte e da necessidade do amor. E aí ele vai começar a encontrar outras mulheres, e essas mulheres vão, quando ele olha para a mulher, e aí a gente não sabe se é de verdade ou se é na cabeça dele, ele vê
a Anna Falk. Por isso que ela é she, é ela. Ela vai aparecer como outras personagens do filme, sendo a mesma atriz. Ela aparece, por exemplo, num determinado momento para ele, como ela é assistente do prefeito. E aí e toda vez que ela encontra com ele, ela se apaixona à primeira vista, que é um padrão que acontece no filme. E aí, nessa primeira vez na segunda vez que ela se encontra, a primeira vez foi como viúva. Na segunda vez, ela vem como assistente do prefeito. Ele olha para ela e fala: e eu olhei para você, eu vi que eu te amei a primeira vez que eu te vi. Então, essa coisa de amores eternos. Então, ele fica com aquela coisa que ela sempre volta para ele. E aí ela fala assim: eu sou apaixonada por você porque eu descobri que você é impotente. E ele não é impotente. Aí ele fica naquela, ele fala: não, mas ela fala: não, eu só posso ficar com você porque eu sei que você é impotente e tal, porque ela dá uma explicação lá muito louca. E aí o que ele faz? Ele vai no médico pra cortar fora, porque é o jeito dele ficar com o amor da vida dele, que é o que ele tá vendo, que seria a Shia, ela, que é a personagem da Anna Falk. E aí o médico falou: não, eu não vou fazer isso. Ele deu uma injeção lá para deixá-lo. E aí quando ela volta para encontrar com ele, ele pega e fala, né? Aí ela fala: então, ontem o prefeito me pegou à força e tal, e eu tive uma relação com ele, e eu descobri que isso é bom demais, então eu não posso ficar mais com você, porque agora isso se tornou uma coisa muito importante. E ele olha assim, tipo, pô, agora que eu... Então ele tá daquele jeito assim, né? Depois ele sai ele dá carona com uma moça, e aí ele vê de novo ela, e aí a moça tá apaixonada por ele, só que a amiga dela, elas eram garotas de programa. Ela fala: não, ela só falou isso pra ficar... E ele taca fogo. Então ele começa a ficar maluco, até que em um determinado momento ele é mordido. Nesse caso do pessoal do ônibus, você vai ter 27 zumbis surgindo na mesma noite, né? Então vai virar um caos. E aí ele surta com esse lance e ele sai matando todo mundo na cidade. Mas é legal... É legal? Não é legal ele matar todo mundo na cidade. Mas é muito doido o lance dele... O inspetor de polícia nunca se liga que é ele. E aí tem a sequência final no hospital que ele começa a matar todo mundo, aí ele sai com a arma na mão. Aí o inspetor encontra o cara e fala: ainda bem que você tá armado, tem um cara aqui matando as pessoas dentro do hospital, tal. A gente precisa da sua ajuda. Então, assim, esse nível de surrealismo do filme, e por isso a referência do René Magritte logo no começo, para te preparar e de outras obras surreais para você entender como que forma. E aí ele vai tentar fugir da cidade e ele vai entender que ele passa por um túnel e ele não consegue sair da cidade. E aí vai acontecer um lance lá que ele e o Gnag vão trocar de pessoas. Então você percebe que eles vão ficar vivendo esse looping do amor e da morte infinitamente. E que nenhum dos dois vai morrer pelo menos aparentemente, o que é colocado lá. Mas é um filme muito legal. Dá uma assistida aí e vê. É tão maluco esse filme que não consegui... Eu acho que eu não consegui fazer um vídeo que consiga traçar uma história. Porque a história é muito louca, mas ele é visualmente maravilhoso. É um filme muito engraçado. E aí o problema é, às vezes, o excesso do engraçado e da interpretação extremamente exagerada que, pra mim, acho que ele tira um pouquinho o filme fora do tom. Mas é um filme que pra mim não deveria ter uma refilmagem e ele é maravilhoso do jeito que ele é. De la Morte e dell'Amore. Que filme magnífico e muito louco que pelo menos uma vez na vida você deve assistir. Beleza? Então eu recomendo, é bom, mas é ruim. Vamos ver o poema de hoje. O poema de hoje é A Morte e a Espera. E é muito louco essa relação da vida e da morte. Eu estava conversando com meus alunos. Qual é o sentido da vida? O que dá sentido à vida pra gente? O que nos impulsiona a fazer vídeo no YouTube, falar, assistir, fazer as coisas? É saber que a gente vai morrer. Se a gente não soubesse que ia morrer, a gente ia procrastinar ad eterno aí, a gente, sei lá o que seria da gente. A gente seria um monte de
de pedra aqui, porque a gente não sairia do lugar nunca, tá legal? A morte e a espera. O sentido da vida só se apresenta ante a inevitabilidade de, antes de cerrarmos os olhos, talvez pela última vez, pois nem isso sabemos também ao certo, pois nem isso também sabemos também ao certo, buscarmos uma eternidade falsamente confundida com uma imortalidade, onde, uma entrevista com um vampiro, possamos descobrir que a experiência acumulada em um corpo mortal a esvazia de sentido, justamente por ela se repetir contínua e infinitamente, nos mesmos ciclos em diferentes eras, das mesmas coisas de sempre, sempre sem sentido real. E se isso não tiver um dia, um fim, então saberemos o que é de verdade o inferno. O Sandman, ele pega um pouco isso quando ele conversa com a irmã dele, o desejo. A vida só faz sentido na morte. E a vida, ela é sempre a mesma, ela se repete infinitamente pelos mesmos desejos que nós temos em relação à vida. Ser feliz, tentar comer, viver bem, tentar deixar uma marca que vai ser apagada quando todos morrerem, né? E esse filme, ele pega muito essa coisa da relação do pulsar da vida, né? E ante a inevitabilidade da morte. E o lance da morte não será morte no caso desse cemitério, que tem esse elemento fantástico. É um filme bem legal, eu recomendo você dar uma assistida aí. Diz aí, você já assistiu Dell'Amore e Della Morte? Della Morte e Dell'Amore, eu sempre falo errado isso daí. Deixa o like, o dislike, comenta aí o que você achou do vídeo, do filme, se você já assistiu, se tem alguma cena que eu esqueci de falar, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.